O jogador Maurício Souza é desligado do Minas Tênis Clube depois de comentários homofóbicos. Fala, Luciana Viana. Após declarações homofóbicas e pedidos de desculpas criticados pela comunidade LGBT, o central Maurício Souza é demitido pelo Minas Tênis Clube. A decisão foi oficializada na tarde de ontem, após o atleta publicar um vídeo no Instagram pedindo desculpas pelas declarações. Mas o que chamou a atenção é que o jogador voltou a afirmar que aquela era a opinião dele. Na legenda do vídeo, o atleta escreveu, abre aspas, ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico e nem preconceituoso. Talvez eu venha sair do time por conta de uma opinião. A vontade de vocês foi essa e está sendo acatada. Hoje em dia a gente não pode dar mais opinião sobre nada. A gente vai ser penalizado. Mas, se eu sair do time, pode ter certeza que eu vou arrumar outro time para jogar. Após a demissão de Maurício, o técnico da seleção brasileira, Reinaldo Alzotto, afirmou que a conduta do jogador é inadmissível e ressaltou que na seleção não há espaço para profissionais homofóbicos. Isso não é jeito de pedir desculpas, né? Não é um pedido de desculpas. Falar que está sendo punido porque emitiu uma opinião, que não foi homofóbico, que é apenas uma opinião. Não, essa opinião externada dessa maneira publicamente é crime, né? Homofobia é crime. Está previsto. Homofobia, aliás, foi tipificado dentro de racismo. Então é crime. É crime. Homofobia é crime. Não tem essa de, mas é minha opinião, está sendo cerceada e tal. Não, se sua opinião, ela é um crime. Eu posso ter essa opinião? Pode. Você pode ter a opinião de que determinado grupo de pessoas pode morrer, deve ser assassinado, né? Então, eu acho que determinado grupo de pessoas tem que ser executado no meio da Avenida Paulista. Você pode defender isso, mas é crime. É crime, simples assim. Então, é uma loucura que, sob o manto, como a gente já falava ontem, do argumento da liberdade de expressão, se justifiquem crimes. Porque é isso, não é uma opinião, é crime. Exato. E tem mais. Eis aí o capitalismo funcionando, né? A engrenagem azeitada do capitalismo funcionando. O Minas provavelmente não demitiu o Maurício por uma questão ideológica. Demitiu porque vieram a Gerdau e a Fiat ameaçarem retirar os patrocínios. Uhum. E tudo bem. Ninguém exige que empresas sejam conscientes. Ou quando a gente vê aqueles comentários, aqueles comerciais, a empresa consciente, nós valorizamos o corpo, não sei o que, aquele é tudo papo para vender sabonete. Mas não tem problema. É do jogo. O mercado dita algumas regras que tornam a sociedade melhor. É a tal da mão invisível. Então o Minas falou, eu vou ficar com esse cara aqui, vou perder meus 2 patrocinadores? Não. Aqui a gente não vai tolerar esse discurso porque o mundo de hoje não aceita mais esse discurso, não porque é feio, mas porque, como disse a Sheila, é crime. Estão cerceando a minha liberdade de expressão. Olha, se eu começar a cometer crimes aqui nesse microfone, a Sheila vai me demitir. Ou a Sheila, ou o Rodolfo, ou o Johnny, vai me botar na rua. E eu vou poder ir lá no Facebook e falar, estou sendo censurado. Ora, você pode não concordar que isso deveria ser crime, mas eleja aí os seus representantes, faça um lobby para que a lei mude e o mundo volte a ser divertido, quando você podia fazer piada com todo mundo e sacanear preto, judeu, homossexual, mulher. Como era divertido o mundo ontem, né? Hoje o mundo é muito chato. Talvez não seja chato para essas pessoas. Uhum. Nos Trapalhões, o Mussum, tinha uma piada lá, olha que barbaridade. Na época aquilo era bem visto, aceito. Quebrava o carro, o Dedé falava, vou abrir o porta-malas e pegar o macaco. Aí abriu o porta-malas e saiu o Mussum. Ele levava numa boa, não levava não. Ele não levava nem um pouquinho numa boa. Ele ficava quieto. Uhum. Porque ele sabia que aquele era o mundo em que ele vivia e que se ele fizesse barulho, tiravam ele e colocavam outro. Que aceitasse. Mas ele não levava numa boa. Não vem com essa história. As pessoas aceitavam, hoje todo mundo é floquinha de neve. Ninguém quer ser sacaneado, ou melhor, tudo bem ser sacaneado, mas ninguém quer ser colocado como algo nocivo à sociedade, porque isso não é piada, isso não é brincadeira. Isso é um sujeito dizendo que o mundo é pior porque aquelas pessoas existem. Isso é discriminação.
Né? Baseado no quê? Numa decisão pessoal? Não, no que a pessoa é. Ela nasceu assim. Ah, nasceu nada é uma escolha. Por que alguém escolheria ser discriminado? Por que alguém de livre e espontânea vontade escolheria um rumo de vida que tornaria a sua vida 1000 vezes mais difícil, que provocaria rompimentos familiares, que te colocaria como alvo de preconceito? Por que alguém escolheria isso? A pessoa ser colocada como um mal à sociedade. Olha o filho do super-homem beijando o outro cara. Onde vamos parar? O que ele está dizendo ali é muito claro. Essas pessoas fazem mal à sociedade. Porque elas são o que são. Vocês percebem o absurdo? Ontem o tio Rei fez a analogia perfeita. Qual a diferença disso e de um nazista falando aquelas pessoas, se referindo a judeus, fazem mal à sociedade porque elas são o que são? Né? Ah, mas um mandou 6 milhões para a Câmara de Gás, o outro tá fazendo um post no... Bom, as coisas começam com uma conversa de botequim. E na essência, a gente está falando da mesma coisa. Discriminar um grupo de pessoas por aquilo que elas são. Então, Maurício, o que a gente viu aí é a engrenagem da sociedade e do capitalismo funcionando direitinho, removendo elementos deploráveis como você. Pra gente terminar dando uma risadinha aqui, Carla, quer falar ou não? Tá bom. Não. Então deixa pra lá.